Fala, galera palestrina! Que momento vive o nosso Palmeiras, hein? Líder do Campeonato Brasileiro, vencendo o clássico de forma épica, com virada daquelas que ficam marcadas na história, e ainda vendo a imprensa e os rivais se derretendo em choradeira. O torcedor palmeirense começa a semana com aquele sorriso no rosto, sentindo orgulho e confiança de que esse time tem tudo para brigar por mais um título nacional. É como diz o grito da arquibancada: quem tem mais, tem 12, e quem não tem, que corra atrás, porque o Verdão está voando. Depois do jogaço contra o São Paulo, ficou evidente uma coisa: esse elenco do Palmeiras é casca grossa. Pode até começar mal, pode até estar perdendo no intervalo, mas é um time que não se entrega. E isso tem nome e sobrenome: Abel Ferreira. O português sabe mexer, sabe motivar, sabe transformar um time apagado em campo num verdadeiro rolo compressor na segunda etapa. Foi exatamente isso que aconteceu no clássico. O São Paulo dominou o primeiro tempo, abriu 2-0, fez até parecer que a noite seria tricolor, mas o Palmeiras voltou com outra postura, outra atitude, outro espírito. E foi ali que a magia aconteceu. A virada por 3-2 foi uma aula de superação. A cada gol, parecia que o Allianz explodia de emoção. O torcedor, que já estava cabisbaixo no intervalo, pensando em mais uma decepção, viu um segundo tempo de encher os olhos. E claro, com direito a toda aquela ladainha da imprensa e dos rivais depois do jogo. São paulinos reclamando do árbitro, flamenguistas dizendo que o Palmeiras só ganha com ajuda, mas ninguém fala da bola que esse time jogou, da intensidade, da força, da coragem de buscar o resultado quando parecia impossível. Isso é Palmeiras, isso é DNA de campeão. E se tem uma coisa que deixou tudo ainda mais saboroso foi ver os rivais perdendo a linha. Os tricolores fizeram uma tempestade em cima de um lance que, segundo o próprio VAR, não teve nada de errado. O Andréas Pereira chegou primeiro na bola, e o Alan, que escorregou, acabou atingindo o adversário de forma acidental. O árbitro estava em cima do lance, o VAR analisou e entendeu que não havia motivo para revisão no monitor. Ou seja, choradeira à toa. Mas é sempre assim: quando é contra o Palmeiras, a gritaria é generalizada. Quando é a favor, ninguém fala nada. Hipocrisia pouca é bobagem. E os flamenguistas? Esses estão em pânico. Já estavam se sentindo campeões, já cantavam vitória, falavam de elenco milionário, de contratação bombástica, de favoritismo absoluto. Agora, com o Palmeiras assumindo a ponta da tabela, começaram a ficar nervosos. Falam em título entregue, em apito amigo, em teorias da conspiração. Mas a verdade é uma só: o Palmeiras está incomodando porque é competente. E isso assusta. Assusta quem investe pesado, mas não tem o mesmo planejamento, o mesmo comando técnico e nem o mesmo espírito de grupo. Pode gastar o que for, mas no campo é 11 contra 11, e o Verdão mostra que sabe como vencer. Agora, é foco total no próximo desafio, que já está batendo a porta. Neste sábado, o Palmeiras volta a campo para encarar o Juventude no Allianz Parque, às 19 horas. E olha, mesmo com muitos desfalques, a expectativa é de mais uma grande apresentação. A lista de ausências é extensa: Gustavo Gomes, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Ramon Sosa, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque estão fora, seja por convocação para seleções ou suspensão. É um rombo no elenco titular, sem dúvida, mas ao mesmo tempo é uma chance de mostrar a força do grupo. Jogadores como Piquerez, que não foi convocado e estará disponível, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Alan, Maurício, Luiz Guilherme e Felipe Anderson devem ser as principais peças para tentar manter o embalo e conquistar mais 3 pontos. Maurício, aliás, entrou muito bem contra o São Paulo e mostrou que pode ser decisivo. Piquerez é sempre uma arma importante com suas subidas pela esquerda. Felipe Anderson e Andréas são experientes e têm capacidade de organizar o meio. E a molecada da base, como o próprio Luiz, pode aproveitar a oportunidade para brilhar e mostrar que o Palmeiras segue forte, mesmo sem suas principais estrelas. O técnico Abel Ferreira terá a semana inteira para trabalhar, ajustar a equipe e encontrar a melhor formação para encarar o Juventude. O treino de segunda-feira foi mais leve para os titulares da última partida, que fizeram atividades regenerativas na academia.
Já os demais atletas, como Bruno Rodrigues, Michael, Jefter e os goleiros reservas, foram a campo para um treino técnico com a comissão. A expectativa é que, ao longo da semana, alguns nomes que estão em recuperação física, como Kelvin, possam aparecer entre os relacionados. Inclusive, o caso do Kelvin merece atenção. O jogador avançou no seu cronograma de recuperação, já participou de atividades internas e também foi ao campo. Caso evolua bem durante a semana, pode pintar como opção no banco. Já Ramon Sosa teve um edema na coxa e iniciou tratamento no centro de excelência do clube. Paulinho e Lucas Evangelista também seguem em recuperação com o núcleo de saúde e performance. É um Palmeiras com problemas, mas que confia na força do coletivo e no trabalho de bastidores que vem sendo muito bem feito. Enquanto isso, a torcida segue empolgada. O clima entre os palmeirenses é de confiança e de união. Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos comentários dos vídeos, só se fala dessa virada espetacular e do potencial que esse elenco tem. E não dá para deixar de falar do reconhecimento de algumas vozes da imprensa que, mesmo no meio de tanta parcialidade, conseguiram enxergar a grandeza do que o Palmeiras fez. Um exemplo foi o comentarista que destacou o comprometimento do elenco, a força do técnico Abel Ferreira e o quanto esse time representa um projeto sólido, vencedor e que dá orgulho ao torcedor. Segundo ele, o Palmeiras mostrou ter um elenco cascudo, jogadores que entendem as ideias do treinador e que compram o projeto. Um time que, mesmo em desvantagem, não se entrega. E essa virada, além dos 3 pontos, representou muito mais. Foi um recado para o Brasil de que o Verdão está na briga, está mais vivo do que nunca, e pode sim ser campeão brasileiro de novo. Para esse comentarista, Abel Ferreira é o maior técnico que já passou pelo futebol brasileiro. E quando a gente olha o que ele tem feito no Palmeiras, é difícil discordar. São títulos, são viradas históricas, é consistência, é trabalho. Esse tipo de reconhecimento é raro, porque muita gente prefere ficar presa a narrativas, a clubismo, a birra com o sucesso alheio. Mas quando alguém abre os olhos e dá o braço a torcer, merece ser citado. E o torcedor do Palmeiras sabe reconhecer quem é justo. Afinal, quando o time perde, as críticas aparecem de todos os lados. Então, quando o time ganha jogando bem, com autoridade e merecimento, é justo que o reconhecimento venha também. E é isso que faz o futebol ser apaixonante, a emoção, a superação e a certeza de que, em campo, quem faz mais por merecer geralmente sai com a vitória. E falando em emoção, não tem como não mencionar os áudios que a torcida mandou depois do jogo. Teve palmeirense que quase infartou, teve gente que gritou tanto que ficou rouca, teve pai que saiu da casa dos filhos no intervalo porque não queria ver os meninos tristes com o time tomando 2-0. E depois voltou para casa e viu a virada sozinho, emocionado, pulando de alegria. São histórias como essas que mostram o quanto o futebol mexe com a gente. Cada torcedor tem sua forma de viver o jogo, mas no fundo, todo mundo vibra igual. Quando a bola balança a rede. A virada sobre o São Paulo não foi só mais uma vitória. Foi uma daquelas noites mágicas que vão ficar na memória do torcedor por muitos e muitos anos. Foi a prova de que o Palmeiras tem alma, tem raça, tem camisa pesada. E mesmo com desfalques, com críticas, com pressão, o time não se acovarda. Vai para cima, briga até o fim e conquista vitórias épicas. E é por isso que essa liderança no Brasileirão tem tanto valor. Não é sorte, não é acaso, é trabalho bem feito, é elenco forte, é uma torcida apaixonada que empurra o time até o último minuto. E se continuar assim, quem tem mais, vai ter 13. E se tem uma coisa que o torcedor palmeirense aprendeu a fazer nos últimos anos, é confiar. Confiar no trabalho que vem sendo feito, confiar no elenco mesmo quando está desfalcado, confiar no Abel Ferreira mesmo quando as críticas aparecem. Porque, no fim das contas, é essa confiança que constrói vitórias como a do último fim de semana. Não é coincidência que o Palmeiras esteja brigando por tudo de novo. Existe um padrão. Existe um projeto sólido, com base, com consistência, com disciplina. O torcedor já percebeu que, quando o time tropeça, é questão de tempo até se reerguer. E quando encaixa, quando embala, segura se puder.
A resposta diante do São Paulo foi também uma resposta ao que muitos disseram nas últimas rodadas. Que o elenco estava desgastado, que o Abel estava perdido, que os reforços não estavam rendendo. Mas bastou uma semana cheia de trabalho, uma mexida pontual no time e o espírito de decisão que o Palmeiras sempre mostra nos clássicos, para tudo mudar. Agora, a imprensa começa a repensar, os rivais voltam a se preocupar e o torcedor reacende a chama da esperança. Porque, sejamos sinceros, quando o Palmeiras joga com seriedade, com intensidade, com esse espírito de luta, é muito difícil segurar. E o curioso é que essa reação toda parece ter doído mais nos adversários do que a própria derrota em campo. A choradeira generalizada de torcedores e comentaristas rivais beirou o absurdo. Teve quem falasse em favorecimento, em erro de arbitragem, em virada forçada. Mas ninguém apontou o que realmente aconteceu, um time superior, mais preparado, mais competitivo. Ninguém falou o que o Palmeiras fez por merecer a vitória. E quando alguém na imprensa teve a coragem de falar a verdade, de reconhecer a grandeza da virada, foi atacado nas redes como se estivesse cometendo um crime. É difícil ser imparcial quando o Palmeiras vence. Parece que incomoda. Mas o torcedor está acostumado. Afinal, essa narrativa de que o Palmeiras só ganha com ajuda externa já é velha. Lá atrás diziam que era por causa da Crefisa, que o time só vencia porque tinha mais dinheiro. Depois, quando o time passou a ser mais organizado, começaram a dizer que era sorte, que os adversários estavam em má fase. Quando o Abel chegou e começou a ganhar tudo, disseram que era só retranca, que o futebol era feio. Agora, com um time ofensivo, que busca o jogo, que vira clássico no segundo tempo com categoria, falam de arbitragem. É sempre assim. Quando o mérito é do Palmeiras, sempre tem alguém querendo tirar o brilho. E nesse contexto, o papel da torcida é ainda mais importante. É ela que segura a bronca quando as críticas aumentam. É ela que empurra o time quando precisa virar um jogo. É ela que transforma o Allianz num caldeirão quando o momento exige. E o torcedor palestrino sabe disso. Sabe que sua presença faz diferença, que seu apoio nas redes sociais e nas arquibancadas contagia os jogadores, que sua confiança é combustível para mais uma arrancada rumo ao título. Por isso, mesmo com todos os desfalques, a expectativa para o jogo contra o Juventude é de casa cheia e apoio total. Porque, como já se provou tantas vezes, esse time responde à altura. E o confronto de sábado, apesar de parecer mais tranquilo na tabela, tem tudo para ser decisivo. Primeiro, porque é jogo dentro de casa. E nesses, o Palmeiras costuma se impor, mesmo com time alternativo. Segundo, porque o Juventude, embora esteja abaixo na classificação, costuma dificultar os jogos com uma postura fechada, explorando os contra-ataques. Vai exigir paciência, vai exigir criatividade, e vai exigir que os jogadores que não são titulares absolutos chamem a responsabilidade. É a chance para nomes como Alan, Maurício e Felipe Anderson mostrarem ainda mais do que são capazes. E a oportunidade perfeita para a base brilhar também. E que alegria ver tantos jovens sendo aproveitados no time principal. O torcedor do Palmeiras sempre teve orgulho da base, mas nos últimos anos esse orgulho virou realidade concreta. Não é só formar, é revelar, lapidar e colocar para jogar em jogos grandes. Jogadores como Endrick, Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula são exemplos recentes de como a base tem sido fundamental para o sucesso do clube. E agora, com tantos desfalques, outros nomes terão a chance de mostrar serviço. É assim que se cria um elenco forte, competitivo, com identidade. É assim que se constrói um Palmeiras ainda mais poderoso para o futuro. Além disso, o trabalho do departamento médico e físico também precisa ser exaltado. Em meio a uma maratona de jogos, é natural que lesões apareçam. Mas o clube tem tratado isso com seriedade, com planejamento, respeitando os prazos e trabalhando com cautela. Ninguém volta antes do tempo. Os jogadores se recuperam bem, com acompanhamento constante. E isso faz diferença. Porque quando o elenco está inteiro, o nível sobe. E quando precisa de reposição, o time sente menos justamente porque os atletas entram com ritmo, com confiança, com segurança. Isso também é parte do segredo do sucesso palmeirense.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima em Guarulhos está elétrico nesta manhã. Torcedores que passavam pelo aeroporto local não escondiam a empolgação ao avistar uma movimentação fora do comum. Gerson, o talentoso meio-campista que tem chamado atenção em cada clube por onde passou, chegou à cidade. Rumores apontam que a visita não é meramente turística. Fontes próximas ao jogador indicam que ele desembarcou para resolver os últimos detalhes de um possível contrato com o Palmeiras, clube que vem sondando reforços de peso para a próxima temporada. Não é de hoje que Gerson é pauta de especulação na imprensa esportiva. Com passes precisos, visão de jogo refinada e presença marcante no meio de campo, ele se tornou um dos nomes mais desejados do mercado. A torcida palmeirense, que já sonhava com contratações bombásticas, agora se vê diante de uma possibilidade concreta de ver o craque vestindo o manto alviverde. E o burburinho nas redes sociais não para. Vídeos de fãs tentando registrar a chegada do jogador circulam com velocidade impressionante, enquanto hashtags como #GersonNoPalmeiras já surgem entre os trending topics. Ainda não há confirmação oficial do clube, mas insiders garantem que as negociações estão avançadas e que a assinatura do contrato pode ocorrer nos próximos dias. Alguns jornalistas já especulam valores, bônus de performance e até possíveis estratégias táticas que Gerson traria para o time. O Palmeiras, que busca retomar o protagonismo nacional e fortalecer seu elenco para competições internacionais, vê no meio-campista uma peça-chave para elevar a qualidade do meio de campo, dando suporte ofensivo e criatividade nos momentos decisivos. Entre torcedores, o debate é acalorado. Uns comemoram a iminente chegada do jogador como um verdadeiro presente, outros se perguntam se o investimento valerá a pena frente a outros nomes já consolidados no mercado. O fato é que a expectativa tomou conta da cidade. Cafés, bares e redes sociais ferviram com apostas sobre a chegada de Gerson aos treinos do Verdão. E, enquanto a confirmação oficial não vem, o rumor continua a se espalhar, alimentando sonhos e especulações, numa espera que promete ser tão intensa quanto um clássico paulista. Se a negociação se concretizar, o Palmeiras não apenas reforça seu elenco, mas também envia um recado claro aos rivais: a temporada está longe de ser tranquila, e quem pensa em desafiar o Verdão terá de lidar com a chegada de um meio-campista de talento inegável. Até lá, resta aos torcedores acompanhar cada passo do burburinho e imaginar o impacto de Gerson vestindo verde e branco em campos pelo Brasil afora. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!